Hebe, como é que foi seu início em televisão? Ai, meu Deus. O início em televisão foi exatamente como o dia de hoje que nós estamos gravando. Um dia de sol, porque eu vou contar para vocês o dia que eu soube que nós aqui no Brasil íamos ter televisão. 2 anos antes, em 48, eu estava no Ceará, andando de jangada, com um jangadeiro famoso, Jerônimo. E naquela ocasião, o diretor das associadas e jornais, rádio e jornais do Norte, João Calmon, e uma cantora de muito sucesso da época chamada Anita Otero. A gente estava fazendo um passeio de jangada e falando sobre rádio e televisão, e João Calmon falou que Assis Chateaubriand, este pioneiro, esse extraordinário homem, pioneiro em tudo, estava pensando em trazer, em montar televisão. A Anita Otero disse assim, isso é coisa para daqui 20 anos. Mas eu que já conhecia bem e acreditava demais no espírito de pioneirismo de Chateaubriand, comentei, eu acho que não, eu acho que é coisa para uns 2 anos. E 2 anos depois, estava sendo montada a primeira emissora de televisão da América Latina. E eu fecho os olhos, gente, me lembro como se fosse hoje. Eu, Walter Forster, Dermeval Costa Lima, Sarita Campos, Lolita Rodrigues, Ayrton Rodrigues, Triana Romero, Cassiano Gabos Mendes. Fomos todos para Santos, juntamente com Chateaubriand e os diretores da emissora, das rádios Tupi Difusora de São Paulo. Fomos para Santos no navio, mas a gente pensava que a gente ia chegar, já ia encontrar a emissora toda instalada. Era uma ignorância tão grande. A gente não sabia direito o que era uma emissora de televisão. E chegamos e fomos para o navio. Então o Chateaubriand, com aquele sotaque muito carregado, dizia, neste navio vocês estão recebendo a primeira emissora de televisão da América Latina. Aí que nós ficamos sabendo que estavam os caixotes que traziam o material. Mas foi uma alegria geral. Depois um grande almoço no Parque Balneário, todos nós cantamos, e festas e aplausos, e uma caravana que foi feita com os caminhões trazendo aqueles enormes caixotes escritos assim, PRF3, primeira emissora de televisão da América Latina, TV Tupi. Olha, gente, é um negócio que realmente não dá para a gente esquecer. A gente passava a mão nos caixotes. Então, eu fui cobaia da televisão. Eu sou pioneira da televisão, como cobaia. Porque a Rádio Tupi, naquela época, era a emissora de maior projeção. Então, o público esperava o fim de semana para ir no auditório. Tinha um amplo auditório, um saguão, uma beleza que era a Rádio Tupi, na cidade do rádio, no Alto do Sumaré. Então o público ficava esperando o fim de semana para aplaudir os grandes nomes da Rádio Tupi que eles conheciam só por voz. Ribeiro Filho, Walter Forster, Aurélio Campos, Alfredo Najib, Júlio Najib, Walter Avancini, que era Piquititinho, Erlon Chaves, La Salerosa Lolita. Nós éramos o Arminda Falcão, Caco Velho, nós éramos os cartazes daquela época. Então, naquele saguão, onde era o auditório de rádio da Rádio Tupi, todas as tardes, o Dermeval Costa Lima, que era o diretor artístico da Rádio Tupi, fazia uma escalação desses artistas para fazer os testes, porque os técnicos também estavam ainda descobrindo as máquinas, sabendo como é que se trabalhava com elas. Eles não tinham prática de iluminação, não sabia como é que manejava para focar bem a imagem. Então era muito engraçado, a gente se divertia demais. Homero Silva, vocês não podem imaginar, que horror, porque ele era o comandante do Clube Papai Noel. Então saía engraçadíssimo. Aurélio Campos era careca desde aquela época, parecia com o cabelo todo manchado. Ribeiro Filho era o que saía mais bonitão, porque já era muito bonitão. Walter Forster era o estrelo maior, saía lindo, porque era loiro, aquele louro dourado. Eu fui desaprovada, reprovada de cara,
porque eu tinha sobrancelhas muito grossas, cabelos longos, bem escuros, pele morena, que eu sempre tomei muito sol, sempre adorei sol, como estamos hoje. Então fui reprovada no primeiro teste, mas eu gostava sempre de participar e foi muito engraçado. Não sei, você gostaria de saber... No dia da inauguração, você devia ter participado de alguma forma do show. Você participou de uma outra forma ou você não fez nada? Não, o dia da inauguração foi o seguinte, eu apanhei uma gripe fortíssima que não dava para falar, não dava para cantar, não dava para aparecer. Minha cara estava um horror de gripe, aquela cara gripada, que você só tem vontade de deitar. E era eu que ia cantar o hino da televisão, que foi feito a música pelo maestro Espartaco Rossi e a letra pelo Guilherme de Almeida, que eu não sei até hoje como é que a Lolita ainda sabe isso de cor, porque eu realmente não saberia. Eu não cheguei nem a decorar. Eu fiquei realmente bem doente e não cheguei nem a decorar, e a Lolita que cantou o hino. Mas a inauguração, quem veio inaugurar a televisão mesmo, para mostrar para o público, foi Frei José Mujica. E improvisaram um auditório no saguão do Diário Associado, na rua 7 de Abril. E mandaram espalhar alguns televisores pela cidade, pouquíssimos, porque naquela época tinha pouquíssimo, e ninguém imaginava de pensar em comprar, porque era caríssimo. Então a cidade ficou cheia, assim como se fosse quando acontece agora o campeonato mundial, nos lugares onde eles colocaram os televisores, povo se comprimindo assim. Então foi a grande orquestra da Rádio Tupi e a atração, Frei José Mujica, que foi apresentado pelo Homero Silva e pelo Walter Forster, que era o índio louro da Taba Tupi. O grande sonho de Assis Chateaubriand estava se realizando naquele momento. Foi um sucesso. No dia seguinte só se falava nisso. Todos os jornais estampavam a figura bonita do Frei José Mujica cantando, com a orquestra, cantando Júrame que aunque pase mucho tiempo, sempre harás tanto... Ele todo de Frei, cantando uma música de amor. Olha, impossível esquecer uma coisa dessa. Apesar de você não ter participado desse programa inaugural, em seguida você participou do cast da Tupi, como cantora? Eu era da Tupi, eu sou cria da Tupi. Eu comecei a minha carreira na Tupi, em 1944. Eu tenho um grande amor por essa casa e hoje, ao falar nela, no mês em que ela iria comemorar 30 anos, eu fico muito comovida, porque eu fico me lembrando do entusiasmo de Chateaubriand criando a televisão, do orgulho de Chateaubriand quando pôs no ar a primeira emissora de televisão da América Latina. A importância desse acontecimento. E fico comovida de me lembrar que, com a melhor intenção do mundo, quando ele ficou doente, ele criou uma coisa chamada condôminos, justamente pensando em preservar esse patrimônio que já não era mais dele, nem dos condôminos, nem dos artistas. Era um patrimônio nosso, brasileiro, do povo. Esta intenção maravilhosa me parece que não foi entendida pelos condôminos. Eles não conseguiram levar avante, tanto que a própria TV Tupi não pode, no momento, comemorar os seus 30 anos. Gloriosos 30 anos, as melhores programações. Quem é que não se lembra do Aurélio Campos, com O Céu é o Limite, que ninguém saía de casa para saber quem ia cair, quem ia continuar. E Heitor de Andrade com Divertimentos Kedley, e a programação tão brilhante da TV Tupi, o Clube dos Artistas, o programa mais antigo da televisão do mundo, Almoço com as Estrelas, aqueles artistas hoje que estão fazendo tanto sucesso em outras emissoras, conquistando assim aplausos, grandes salários,
como Lima Duarte, Dionísio, o próprio Cassiano Gabos Mendes, que foi diretor, agora é produtor, escritor de novela, tanta gente tão importante, Walter Avancini. A televisão Tupi foi uma escola, foi uma grande escola, realmente. Formou os maiores profissionais que aí estão hoje, que estão na Rede Globo, na Gazeta, na Bandeirante, na TV Cultura, nas televisões do Brasil. Então, eu acho que todos nós profissionais devemos alguma coisa, devemos um agradecimento. Já que não podemos agradecer aos condôminos, que não souberam levar adiante o grande sonho de Assis Chateaubriand, vamos agradecer a Assis Chateaubriand, porque muita coisa ficou, muita coisa, muita lição. O aprendizado é o maior patrimônio que alguém pode dar ao ser humano. Todos nós que trabalhamos no rádio, na televisão ou nos jornais, devemos uma palavra de agradecimento a Assis Chateaubriand, porque esse patrimônio nós devemos a ele. E agora vamos passar um pouco para a TV Paulista. Quando é que você foi para lá e para fazer que tipo de programa? TV Paulista foi também uma fase muito boa da televisão. Foi em 52 que eu fui da Rádio Tupi, que já tinha televisão, eu fui para a Rádio Excelsior, que em 1952 ia passar a ser Rádio Nacional de São Paulo, com outro grande nome que era muito arrojado nos seus empreendimentos, Vitor Costa, que vinha com uma bagagem enorme de conhecimento da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que era a mais potente, a mais poderosa, a mais ouvida emissora de rádio do Brasil. Vitor Costa vinha com essa bagagem. Então ele transformou a Excelsior em Rádio Nacional. Mais tarde, muito pouco tempo depois, pegou a concessão do Canal 5, a TV Paulista, que era aqui na Avenida Paulista com Rua da Consolação. Pequenininho, não eram estúdios, eram salas, porque era num prédio de apartamento. Então a gente sofria muito para fazer programa ali, era um calor enorme, mas era tão gostoso, porque era aquela televisão, como é que eu poderia dizer, agreste. Era uma televisão sem artifícios, não existia o videotape, então era muito natural, tudo que acontecia ia para o ar da maneira que acontecia. E eu acho que o público gostava muito daquilo, daquela naturalidade. Era o tete a tete, era a gente falando diretamente com o telespectador, sabe? Então, eu acho que isso era o fator primordial do sucesso da televisão. Você ia cada vez cativando mais o telespectador, porque ele achava que você estava falando para ele diretamente, para cada um deles. Porque era a câmera nos olhos do apresentador, do cantor, você via direto aquilo, não tinha artifício realmente. E o espectador sentia que quando havia um erro, não dava para consertar, porque não existia o videotape. Dali, passamos para a Rua das Palmeiras, aí onde foi crescendo a TV Paulista. Foi se tornando Organização Vitor Costa. E ali eu lancei um programa que foi uma ideia do Murilo de Almeida, com Walter Forster e Dermeval Costa Lima. É um nome que não pode ser esquecido jamais na televisão brasileira. A contribuição de Dermeval Costa Lima para a televisão brasileira foi muito grande e às vezes o nome dele é esquecido.
Hebe, como é que era o Dermival Costa Lima como diretor artístico e como gente na TV Paulista? Dermival Costa Lima é uma pessoa adorável, ele não era, ele é. Ele era um diretor artístico, equilibradíssimo. Tinha um jeito muito especial para falar com os artistas, com as pessoas. Um baiano educado, com grandes ideias. E realmente um grande diretor artístico. Por isso todo mundo adorava o Costa Lima. Todo mundo tinha o maior empenho em fazer o melhor do seu trabalho para não só agradar o telespectador, mas também para agradar o Costa Lima, porque ele ficava feliz. E ele era daqueles diretores que quando ele via que o trabalho saía bom, ele chegava, olha, formidável, você saiu muito bem. Quer dizer, ele estimulava o artista, agradecia, aplaudia. Não era daqueles diretores que se fechava em gabinete e não dava nenhuma palavra para as pessoas, porque é uma coisa boa a gente sentir que as pessoas estão gostando, estão aplaudindo o seu trabalho. Ele era assim. E esse programa, aliás, eu falei o nome do Murilo errado, é Murilo Ferreira, não é Murilo de Almeida. A ideia do programa, O Mundo é das Mulheres, que eu fiz durante muitos anos na TV Paulista, foi com esse programa, O Mundo é das Mulheres, que eu ganhei o primeiro troféu Roquete Pinto. Era produzido pelo Walter Forster, a ideia do Murilo Ferreira. E o Costa Lima estava sempre querendo criar coisas. O Costa Lima que, por exemplo, achou que eu devia apresentar programa de calouros. Eu fiz a substituição do Ari Barroso no programa famoso do Ari Barroso, aqui em São Paulo, porque o Ari veio, fez alguns e disse, não aguento mais fazer programa em São Paulo, esse negócio de ir e voltar toda hora, não estava para ele. Jaime Moreira Filho tinha A Hora do Pato, que também foi um programa de calouro muito famoso. Então, o Jaime queria ficar com o programa, mas o Costa Lima disse assim, não, substituir o Ari Barroso é impossível, ele é insubstituível. Então vamos mudar completamente a imagem do programa de calouro, vamos botar uma mulher apresentando. Então eu comecei a fazer o programa de calouro. Então eu fazia durante a semana o programa A Hora de Calouro, no domingo, Calouros em Desfile chamava. E nas quartas-feiras, O Mundo é das Mulheres. Foi um programa que realmente fez um grande sucesso. Eu apresentava assim as maiores personalidades da época, intelectuais, políticos. Naquela época dava pra gente entrevistar os políticos, falar tudo que queria, né? E alguns se recusavam a ir, porque tinha medo, porque eram 5 mulheres e um homem para falar sobre as mulheres. Então, quando a gente ouve hoje em dia falar em feminismo, em movimento feminista, a gente morre de rir, porque isso já existia há muito tempo atrás. Porque não deixava de ser um movimento feminista, não é verdade? A gente estava sempre reivindicando coisas, queria que os homens fossem a falar sobre as mulheres, sobre a importância das mulheres, o trabalho das mulheres, a importância na vida deles. E tivemos homens brilhantes nesse programa, na televisão. E tinha também uma coisa muito engraçada, como não tinha videotape ainda, Leonardo de Castro era um excelente produtor. Ele criou um programa chamado Hit Parade, que muitos anos depois viria a ser o Astros do Disco, apresentado pelo Randall Juliano nessa época depois. Então o Hit Parade, produzido pelo Leonardo de Castro, era feito no estúdio com os sucessos da semana. E o estúdio da organização Vitor Costa tinha um palco giratório, tinha piscina, uma piscina que eu fazia um programa também, era um comercial do começo ao fim, mas ninguém percebia que o programa era um comercial, porque como eu tinha piscina, era um programa para apresentar maiôs, e chamava Maiôs à Beira-Mar. Ninguém sabia que era um comercial, então a gente punha atrizes, Líris Castellani, Maximília Figueiredo, que hoje, olha, veja você que coisa interessante, ela volta à televisão depois de tantos anos, está aí fazendo sucesso na Bandeirantes. As atrizes punham maiô, desfilavam ali à beira da piscina, os cantores iam, cantavam, e Roberto Luna, sucesso. Depois o Miele,
Então a gente ficava na torcida para saber quais os atores que iam colocar maiô, porque a gente queria ver se eles tinham corpo bonito, se tinham perna bonita. O Miele tinha umas pernas lindas, então a gente mexia com ele, dizia assim, what legs, what legs? E ele, chua, pulava na piscina, que belas pernas, né? E esse Hit Parade do Leonardo de Castro, eu tinha uma vez gravado uma música, Flor de Abacate, um machixe. E o Leonardo de Castro teve a ideia de fazer do palco giratório como se fosse um disco e uma agulha grande assim, como se o disco estivesse rodando. E ele disse, olha, você fica aqui em cima, como se estivesse em cima da agulha e os bailarinos vão ficar dançando e você vai cantando. E era ao vivo, né? Eu disse, tá ótimo, tudo bem, então ensaiamos, tudo ótimo. De noite, na hora da apresentação do Hit Parade, o Leonardo gritou, atenção, estúdio, gravando. Aí o palco começou a girar e eu em cima do palco comecei a cantar. Ele soltou o playback e eu, você veio comigo falar por quê? E as bailarinas, desculpa, eu preciso levantar, as bailarinas começavam a dançar. Mas elas tinham medo da agulha e ninguém conseguia parar em cima do palco, do disco. E eu ria que ria e parava a gravação, parava a apresentação. E eu começava a cantar e ria. Então o Leonardo tirava o som do ar, ficava só a imagem, eu gargalhando, e o Leonardo no suíte dizia assim, Hebe, pelo amor de Deus, cante, estamos no ar. E quem é que disse que eu conseguia? Cada vez que eu via os bailarinos fugindo da agulha, eu morria de rir. E olha, realmente não consegui cantar, estraguei todo o número. Não sei nem por que não fui suspensa, porque merecia uma suspensão. Tinha também o teleteatro, também, uma peça inteira, também produzido pelo Leonardo de Castro. O galã cantor era o Osni Silva, então foi aproveitada a piscina. Eu estou contando essas coisas porque são muito engraçadas, que hoje com essas maravilhas que existem, essa tecnologia toda maravilhosa que existe, jamais aconteceria um negócio desse. Então aquele teleteatro, acho que era Sansão e Dalila, uma coisa assim, por isso é que eu digo que eu jamais poderia fazer novela, porque quando me dá acesso de riso eu não sei parar. E como eu cantava e o Osni Silva cantava também, Leonardo inventou de nós dois sermos os heróis da história, Sansão e Dalila. A música era lindíssima. E tinha uma hora que eu chegava perto do Osni, ele sentado lá na tenda, né? E eu chegava e ia pegar uma maçã, e ia dar uma mordida na maçã, devia morder, fingir que mordia e jogava a maçã para a piscina, né? Aí a maçã era de papelão. Eu joguei a maçã. Quando eu vi que a maçã fez assim na piscina, pluf, e não afundou porque era de papelão. Quem é que disse que eu conseguia cantar? Eu me lembro que eu debruçava assim no Osni Silva, de costa para a câmera, e o Osni não podia rir, porque ele estava de frente. E ele cantava. E eu dizia, canta a minha parte também, porque eu não vou conseguir. Então era um negócio incrível. As novelas, as telenovelas, as historinhas que eles inventavam, era tudo assim, na raça. E no fim, a gente fazia uma sucessão. O público, quando via a gente na rua, era uma maravilha. Todo mundo adorava a gente. Quando a gente tinha oportunidade de fazer um espetáculo com público, com auditório, vinha aquela massa popular. Era um negócio realmente maravilhoso. Era uma televisão muito quente, sabe? Havia muito calor humano, havia muito espírito de coleguismo. A gente torcia todo mundo um pelo outro. Quando a gente via um colega fazer sucesso, ai, como todo mundo aplaudia.
Leni Everson, Cacilda Lanusa, Branca Ribeiro, Vilma Bentivenha, Yara Lins. Ai, como eu gostaria de dizer o nome de todo mundo, não esquecer. Mas é impossível, porque essa televisão gigantesca brasileira, essa televisão que muita gente critica porque fala que a nossa televisão é muito improvisada. Bendito improviso, porque ela é maravilhosa. A nossa televisão, gente, tem muito calor humano ainda. Eu conheço alguma coisa da televisão do estrangeiro. E, sinceramente, a nossa não fica nada a dever. Ainda com esse espírito de improvisação que só o brasileiro tem, porque qualquer americano que vem ao Brasil e que vê o que a gente consegue fazer, ainda que com precariedade, ainda a gente faz a melhor televisão do mundo, eu acredito, por causa do calor humano. Hebe, agora vamos entrar um pouquinho na época da TV Record, com seu programa Hebe. Como é que foi a experiência? Bom, eu acho que foi a fase maior da minha carreira. Porque na televisão Record, ali não era o sucesso de um artista. Era a televisão Record que estava fazendo sucesso na época. Era o ciclo da Record. Eu não sei, eu acredito muito em ciclo. Houve a época da Tupi, houve a época da Excelsior, veio a época da Record, depois Globo. Então é ciclo. Nessa ocasião do meu programa na Record, tudo que a Record lançava fazia sucesso. E a Record estava com tudo e não estava prosa. Ela tinha um elenco. Hebe, agora a sua experiência na TV Record com o programa Hebe, como é que foi? Bom, a TV Record aí já foi outra coisa, né? Foi em 1966, quando a televisão Record estava com tudo e não estava prosa. Eu não sei se vocês acreditam em ciclos, mas eu acho que realmente a televisão brasileira teve vários ciclos. Teve a fase da TV Tupi, teve a TV Excelsior, teve a Record, agora a Globo. Então a Record, naquela ocasião, era dona absoluta de audiência em todo o Brasil. E muito bem estruturada, tinha um elenco próprio, quer dizer, todos os maiores cartazes da música eram contratados da televisão Record. Então cada um tinha o seu programa próprio. Era uma programação muito rica. E tudo que a Record lançava fazia sucesso. Não precisava nem se preocupar. Lançava, sucesso. Então, tinha Chico Buarque, o Simonal, Aguinaldo Rayol, Roberto Carlos, Elis Regina, Jair Rodrigues, Elisete Cardoso, Zimbo Trio. Meu Deus do céu, quem é que não faz sucesso com um elenco desse maravilhoso? E todos presos em contrato com a Record. Blota Júnior, fazendo aqueles programas de auditório, como Essa Noite Se Improvisa, tão gostoso, inesquecível. Ronald Golias, com a família Trapo, com aquele elenco maravilhoso, programa humorístico que fez realmente, marcou uma grande época. E o meu programa, eu acredito que tenha feito sucesso, aproveitando essa fase de sucesso da Record e a base que a gente tinha dos colegas que participavam, porque a gente se revezava. Eu participava do programa da Elis, a Elis participava do meu, Roberto enriquecia o meu programa. Enfim, havia realmente um revezamento. E também equipe de produção. Eu tinha nesse programa a equipe A, que era o Newton Travesso, que eu considero um gênio, Manuel Carlos, que também é uma grande capacidade, hoje está na Globo. Tinha o Tuta, que é da Jovem Pan. Tinha o Raul Duarte, que é uma personalidade assim extraordinária. Eu brincava muito com o Raul, dizia que ele era o meu cérebro eletrônico. Ele achava muita graça, porque ele que me instruía, dizia, olha, Hebe, tal assunto, isso. Eu ia preparada para o palco. E o Newton, a parte mais sensível, também havia sempre uma preparação de bastidor antes de entrar em cena. E a plateia?
fundamental, auditório, público, rindo junto, chorando junto, vaiando, aplaudindo, mais ou menos como queria. Quer dizer, é aquela televisão que eu acabei de dizer. A televisão quase que improvisada. Eu posso até dizer improvisada mesmo, porque quantas vezes convidados chegaram sem que eu soubesse que ele iria participar, como foi o caso do Christian Barnard, que Luiz Gonzaga estava cantando, eu olho no bastidor, o Manuel Carlos faz: próximo convidado. Eu quase morri do coração, porque o Christian Barnard estava no Brasil, ele era o homem do primeiro transplante de coração no mundo, de repente, no meu programa, na TV Record. Porque era importante, não era para mim, era importante para as pessoas participarem do programa, porque era um programa nacional. E realmente, no domingo, as pessoas esperavam ver tudo o que tinha acontecido durante a semana no programa Hebe, pela televisão Record. E o sucesso do programa não era eu. O sucesso era o conjunto. Era uma boa equipe, eram grandes artistas, todas as personalidades que visitavam o país, artistas de cinema como Joan Crawford. Eu me lembro sempre da Joan Crawford. O primeiro astronauta que pisou na Lua, Neil Armstrong. Meu Deus do céu, quando que eu podia imaginar que quando eu estava nos Estados Unidos, ele estava pisando na Lua e logo depois ele viria ao Brasil e eu, Hebe Camargo, ia entrevistar o primeiro homem que pisou na Lua. A televisão é fantástica, é fabulosa e é improvisada. Que bom que ela é improvisada. Pelo amor de Deus, não enfeitem demais a televisão. Deixe que ela entre na casa das pessoas com naturalidade. Não faça a televisão virar só uma máquina, porque a máquina está liquidando com o sentimento, está liquidando com o coração, está liquidando com a naturalidade das coisas e das pessoas. E está trazendo com muita crueza dentro da casa da gente os fatos que acontecem. E a partir disso, as pessoas estão achando muito natural a violência, a agressão, se matar por nada. Porque a televisão é esta coisa poderosa. É esta coisa que está dentro da casa da gente no momento em que a coisa está acontecendo. Mas eu acho que ela tem que continuar sendo a televisão humana, não a máquina. Dar oportunidade mais ao ser humano do que à máquina, ao enlatado, que hoje está sendo usado demais. Mas viva a televisão brasileira!